Eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 28, vou ler a palavra de Deus, versículos 16 ao versículo 20. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, 16 a 20, que os embaixadores do rei conhecem bastante, inclusive por praticar a ordem de Jesus aqui nesse texto. Mateus, capítulo 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Muito bem, estamos aí situados no contexto depois da ressurreição de Jesus. Jesus, como o texto deixou claro, aparece para os seus discípulos, afirmando que tinha recebido toda a autoridade, inclusive a autoridade de enviá-los para o mundo, para que eles vivessem como discípulos de Jesus no mundo. É a partir de Jesus, então, a partir dele, os seus discípulos, tudo que tinham aprendido com ele, sairiam para o mundo com compromisso de praticar tudo aquilo que eles tinham aprendido com Jesus. Ou seja, a vida de Jesus era exemplo para eles. Eles deveriam viver como Jesus viveu, ou seja, assumir o compromisso de viver no mundo o estilo de vida de Jesus. Esse era o compromisso que eles deveriam assumir. Então a pergunta principal aqui é: como foi que Jesus viveu? Para que eles e nós, como discípulos de Jesus, possamos viver no mundo como verdadeiros discípulos de Jesus, como discípulos fiéis de Jesus. Era impressionante na vida de Jesus a capacidade de entrega dele, de confiar em Deus, de ser fiel a Deus em tudo aquilo que ele falava, que ele ensinava, que ele fazia. Então, ver Jesus agir, operando milagres, pregando a palavra de Deus, ensinando sobre a oração, acolhendo as pessoas, cuidando das pessoas, servindo a Deus era algo admirável, porque Jesus Cristo era fiel a Deus e, portanto, confiava a sua vida a Deus, entregando-se nas mãos do Senhor. Se nós estamos bem lembrados, na cruz do Calvário, por exemplo, Jesus, antes de morrer, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquele não foi o momento único ou o único momento em que Jesus entregou a sua vida nas mãos de Deus, não. Todo o movimento santo de Jesus, na direção das pessoas, na adoração a Deus, todo esse movimento era um movimento de confiança, de entrega, de dependência nas mãos do Senhor, para fazer a vontade de Deus, para saber qual era a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. Por isso Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai estamos ligados, vivemos, andamos em harmonia, e eu faço aquilo que o meu Pai me manda fazer. Algumas vezes Jesus foi questionado dentro desse seu movimento messiânico da sua vida, e quando ele era questionado a respeito desse movimento, das suas atitudes, das suas ações, ele fazia questão de afirmar que ele estava fazendo aquilo que o Pai dele, que Deus havia mandado ele fazer, o que Deus Pai havia planejado e determinado para que ele fizesse. Então fica aí para nós a primeira lição a partir da vida de Jesus. Jesus confiava em Deus, Jesus entregou-se nas mãos de Deus, dependia de Deus em tudo o que fazia, a forma como ele
certamente vivia. Mas Jesus Cristo, ele não só se entregou nas mãos de Deus, não. Jesus Cristo doou a sua vida para as pessoas, e quando ele se referiu, ou pelo menos em uma das vezes que ele se referiu à sua vida, à sua forma de agir, ele deixou claro em Mateus capítulo 20, que ele tinha vindo para servir as pessoas, abençoando as pessoas com a sua vida. Ou seja, Jesus andou no meio de poderosos, Jesus andou no meio de pessoas ricas, Jesus andou no meio de pessoas pobres, Jesus andou no meio de pessoas doentes, Jesus andou no meio dos religiosos e se colocou à disposição, se colocou como servo diante dessas pessoas, revelando a glória de Deus a essas pessoas e se entregando integralmente, completamente nas mãos dessas pessoas para servi-las em amor, com carinho, em cuidado, acolhendo essas pessoas, considerando e respeitando crianças, adolescentes, jovens e adultos, porque Jesus foi para esse lugar de servo, a fim de ensinar aos seus discípulos como eles deveriam servir as pessoas também. É bem verdade que no mundo egoísta da época de Jesus, que não é diferente do nosso mundo hoje, naquele mundo egoísta, onde as pessoas preocupavam-se apenas com a sua própria vida, era muito complicado falar em serviço, em doação, em se entregar às pessoas, para que as pessoas pudessem ter justiça, para que elas pudessem ter dignidade de vida. Então, no tempo de Jesus, como no nosso, era muito difícil falar em serviço ao próximo e se entregar para servir ao próximo, a fim de que o próximo pudesse ter uma vida digna, feliz, uma vida justa e poder sentir alegria e acolhimento, se sentindo abençoado. Então Jesus Cristo colocou-se dessa forma, nesse lugar de servo, de quem está à disposição das pessoas, para que as pessoas pudessem ficar bem. Então Jesus Cristo confiou, entregou-se nas mãos de Deus, Jesus Cristo serviu as pessoas. Mas o que é surpreendente na vida de Jesus também, é que Jesus fez isso com simplicidade, com humildade. Jesus também vai para esse lugar da humildade, para depender do Pai, e mesmo sendo quem Ele era, Jesus Cristo está nesse lugar da humildade, nesse lugar da obediência. Quarta-feira eu estava falando à igreja, e eu disse para a igreja que se a igreja deseja ser igreja no mundo, e a igreja deseja viver o verdadeiro Natal de Jesus, na verdade a igreja precisa assumir esse compromisso de servir, porque Natal sem serviço cristão, Natal sem serviço mútuo, sem cooperação no que diz respeito ao amor, generosidade, bondade, não é Natal. Então, me dirigindo à igreja, eu fiz questão de deixar claro que a igreja precisa ser essa igreja obediente, logicamente, à palavra de Deus, essa igreja humilde, que vai para esse lugar do serviço, sabendo que depende da graça de Deus, que está agindo no mundo, que está trabalhando no mundo, apenas porque depende da graça de Deus, porque a graça de Deus está à disposição da igreja todos os dias. Ou seja, a igreja caminha, a igreja prega, a igreja ensina, a igreja só faz isso porque depende da graça de Deus, e se não fosse a graça de Deus, a igreja não caminharia de forma vitoriosa como ela tem caminhado até hoje. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo com o interesse de sermos discípulos de Jesus, nós vemos na vida de Jesus uma vida que confiava em Deus, uma vida que servia as pessoas e fazia isso com simplicidade
e completa obediência a Deus, desejando fazer o melhor para Deus, obedecendo a Deus em tudo o que ele fazia. Bem, o texto é o texto que apresenta, como vocês viram, como vocês ouviram, é um texto que, após a ressurreição de Jesus, Jesus convida os seus discípulos e envia os seus discípulos com toda a autoridade ao mundo para que eles pudessem pregar o Evangelho, para que eles pudessem ensinar também o que eles aprenderam com Jesus na prática e pudessem abençoar o mundo com a vida que receberam de Jesus, a vida abundante que Jesus tinha revelado a eles da parte do Pai. Então, somente os discípulos de Jesus podem fazer outros discípulos porque vivem como Jesus viveu. O que eu estou querendo dizer a você, que o meu desafio para você nesta noite, olhando para Jesus Cristo, é você confiar em Deus, é você entregar a sua vida nas mãos de Deus. E certamente Jesus passou por alguns problemas, algumas dificuldades, alguns sofrimentos. Jesus teve o prazer de ver pessoas crendo na palavra dele, pessoas sendo curadas, pessoas sendo abençoadas. E portanto, o meu desafio para você nessa noite, como eu dizia, é para que você confie em Deus. Confiar em Deus no sentido de que Deus está com você, será fiel a você, cumprirá as promessas dele na sua vida e você terá condições de caminhar na vida com as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida, e em momento nenhum na sua vida você deixará de ser abençoado por Deus em tudo que você faz, em tudo que você planeja, em tudo que você projeta, porque Deus estará ao seu lado, conduzindo você, orientando você na caminhada. E mesmo que você passe por alguns momentos complicados na vida, porque isso é comum a todos nós seres humanos, gente de carne e osso como nós somos, mesmo que você passe por momentos difíceis na vida, complicados, momentos de crises como quem sabe você já está vivendo hoje, certamente você pode olhar para a sua vida e ter a certeza que Deus vai conduzir, sustentar, proteger você, abençoar você, se você se entregar nas mãos dele, confiando em Deus, como Jesus confiou, porque Deus fará com que os seus caminhos, como discípulo de Jesus, sejam caminhos vitoriosos, como os de Jesus, mesmo atravessando as dificuldades que nós temos atravessado. E vamos lembrar que quando nós atravessamos algum tipo de dificuldade, de crise, quando nós estamos em dúvida, geralmente, sem julgar ninguém, geralmente o que nós fazemos é desistir de servir as pessoas. Nós mantemos a nossa comunhão com Deus, nós adoramos a Deus, mas geralmente bate uma vontade de nos afastarmos das pessoas e privar as pessoas da nossa presença, da vida que nós estamos recebendo de Deus. Essa é uma tendência natural nossa. Mas olhando para Jesus, que confiava em Deus e que mesmo no meio de dor, de sofrimento, de perseguição, de calúnias, Jesus Cristo jamais omitiu-se, Jesus jamais voltou atrás, Jesus jamais desistiu de abençoar as pessoas com a vida que ele trouxe de Deus para revelar aos seres humanos. E nós, como discípulos de Jesus, mesmo no meio de uma crise, de uma tormenta, de uma tempestade, de uma situação difícil, nós, olhando para Jesus, nós também não podemos recuar. Nós precisamos avançar como discípulos, crendo no que ele ensinou, no que ele prometeu, na sua promessa que nós vimos no texto, dele estar conosco todos os dias. Nós precisamos nos colocar nessa posição de servos para abençoar as pessoas, convidando as pessoas para
perto de nós, para próximos de nós, para que possamos derramar o amor de Deus que está em nosso coração na vida das pessoas. Então, se na sua família, aí na sua vizinhança, no seu grupo de amigos, você perceber que há um espaço, há uma oportunidade para você se colocar como discípulo, como aluno de Jesus, como aprendiz de Jesus, para derramar amor na vida dos seus colegas, do seu grupo de amigos, na sua família, faça isso. Mas faça isso com alegria, com a certeza de que Deus vai estar ao seu lado para que você possa servir as pessoas de alguma forma, abençoando as pessoas com alguma palavra abençoada, uma palavra de bênção, com um gesto abençoado, com atitudes abençoadas para levar alegria, levar consolo, levar paz, levar a mensagem poderosa do Evangelho a essas pessoas. E não importa o que aconteça, esteja à disposição de Jesus para que Ele use a sua vida a fim de que Ele seja conhecido por essas pessoas e assim as pessoas possam receber pela fé o que você tem recebido de Jesus e está compartilhando com as pessoas. E aí, nessa caminhada, nesse movimento, tendo essas atitudes, faça isso com humildade. Não deixe que o orgulho, que a ganância egoísta domine o seu coração. Entregue-se a Jesus com humildade, reconhecendo que se você faz alguma coisa, se você produz algo, se você frutifica na sua vida, se você abençoa as pessoas, você faz isso porque Deus está sendo misericordioso com você, abençoando a sua vida com as misericórdias dele, com o amor dele e dando condições de você servir as pessoas como discípulo de Jesus. Então você pode olhar para mim e dizer assim: então, pastor, eu preciso ser tão simples, me entregar tanto, que eu posso não me preocupar com a minha vida material, de crescer materialmente falando, de possuir bens. Não faça essa comparação porque ela é equivocada. Você pode crescer, você pode trabalhar, você pode fazer a sua faculdade, você pode ter a sua empresa, você pode ganhar dinheiro, pode fazer isso com tranquilidade, sem problema algum. Você pode projetar para o futuro ser uma pessoa influente, uma pessoa, vamos dizer assim, poderosa naquilo que você faz. Nenhum problema quanto a isso. A questão aqui não é essa. Faça isso no lugar onde você estiver, na posição que você estiver, de destaque ou não, faça isso com humildade, obedecendo a Jesus e reconhecendo que se não fosse Jesus na sua vida, você não estaria no lugar onde você está hoje, seja ele qual for. Faça isso com alegria, crendo que o Senhor Jesus vai acompanhar você todos os dias da sua vida, para que você seja um caminho através do qual o Senhor manifeste a glória dele, a majestade dele na sua vida, e use a sua vida como usou a vida de Jesus, a vida dos discípulos. Use a sua vida para que ele seja conhecido e glorificado. Eu termino a minha fala aqui lembrando algo que é fundamental para nós que somos discípulos de Jesus. Depois que Jesus chama seus discípulos, eles aceitam o convite, eles aceitam o desafio de Jesus e eles se entregam completamente a Jesus. Eles não tinham dúvida alguma de que eles tinham encontrado a missão da vida deles. Depois que eles creem em Jesus, eles têm um encontro com Jesus, eles aprendem tudo o que aprenderam com Jesus, eles colocaram como prioridade de vida
cumprir a missão que Jesus deu a eles no mundo. O que eu estou dizendo é que a missão que eles receberam passou a ser para eles o sentido da vida deles. O que eu estou dizendo é que se eles estivessem fora da ordem que eles receberam de Jesus, de serem discípulos de Jesus no mundo, para eles a vida não teria sentido algum, não teria significado. Tanto que eles saem pelo mundo, cumprindo a ordem de Jesus, sem remorso no coração, sem arrependimento, e fazem isso com alegria, porque eles estavam certos de que aquela era a missão prioritária na vida deles, que eles tinham sido chamados por Deus para fazer aquilo durante toda a vida deles. E você, como embaixador, estudando a vida de missionários, dos personagens da palavra de Deus, você vai descobrir ou vai relembrar que alguns desses discípulos aqui, por exemplo, Pedro, que estava no meio deles, Pedro foi martirizado, Pedro morreu porque fez do discipulado a missão de vida dele. Calma, não estou dizendo que você tem que morrer pregando o evangelho, que você tem que ser torturado pregando o evangelho, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você que mesmo diante da morte, como foi o caso de Pedro e de outros discípulos, eles morreram por Jesus, entendendo que aquela era a missão da vida deles. Quero desafiar você a olhar para essa palavra e dizer para Jesus assim, ó: eu serei fiel à missão que eu recebi de ser seu discípulo, sua discípula neste mundo aqui. Eu vou conduzir a minha vida, projetar a minha vida, planejar a minha vida, e eu, quem sabe, serei um médico, um advogado, um engenheiro, um empresário, um secretário, um professor, um enfermeiro, não importa, não importa. O que importa é que você, usando esses caminhos, você cumpra a missão que Jesus deu a você e que ela seja a missão principal na sua vida. Usando esses caminhos, que a sua missão principal seja sempre ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Viva em função disso. Entregue-se a essa missão e com certeza você vai terminar os seus dias certo de que você viveu para fazer a vontade de Deus, confiando nele. Você viveu como discípulo para servir as pessoas e você fez isso com humildade, obedecendo a palavra de Deus, sempre se colocando nesse lugar da dependência de Deus. Que em nome de Jesus, essa seja a sua vida como discípulo de Jesus e que Deus abençoe você no cumprimento dessa missão e que Ele capacite você em todos os momentos, emocionalmente, materialmente falando, fisicamente falando, para que em nome do Senhor Jesus você cumpra essa missão de ser um embaixador do Rei Jesus aqui na terra. E como eu disse, que você termine os seus dias sendo para Jesus um embaixador fiel, comprometido com Ele em todos os momentos. É o que eu desejo e oro por isso em nome do Senhor Jesus. Senhor, mais uma vez aqui nesta noite, diante do texto sagrado que fala aos nossos corações, nós reafirmamos o nosso compromisso de viver completamente, inteiramente para o Senhor, em tudo o que fazemos, falamos ou pensamos, porque entendemos que nascemos, fomos chamados pelo Senhor para servir ao Senhor. E se não fizermos isso durante toda a nossa vida, nós estamos completamente fora da tua vontade
deixando de cumprir a missão que o Senhor, num gesto de amor, o Senhor confiou em nossas mãos. Que o Senhor nos proteja do mal, do maligno. Que o Senhor nos proteja de pessoas mal intencionadas. Que o Senhor nos guarde no mundo. Que o Senhor nos capacite com inteligência, com sabedoria, com discernimento espiritual, com amor, para que possamos te servir todos os dias da nossa vida, pregando o teu evangelho. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração.